Então, a minha saudação a todos, os que já estão aqui na nossa live, aqui o Sullivan, Sueli e o Eliezer Costa. Todos sejam bem-vindos aqui, meus irmãos. Mais devem chegar ainda. E hoje, então, vamos estar fazendo aqui o regado da mensagem do Café com Cristo, que hoje de manhã, às 8h30 da manhã, toda quarta-feira tem o Café com Cristo, no canal da Rádio e TV Menorá do YouTube. E ele fica lá, quem não assistiu pode assistir ainda, né? Eu dei um título aqui, teu sentido, Senhor, aqui que é tempo de escolher por Cristo, né? É tempo de escolher por Cristo. Foi aquela passagem que os discípulos estavam querendo abandonar Jesus, né? É o João 6,66. Mas vamos começar, então, fazendo uma leitura de João 6. Vamos ler primeiro dos 60 ao 62. Vamos ler 2 versículos, aliás, 3 versículos, 60 ao 62, que diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo, que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Vamos ler agora o 66, do 66 ao 68, um pouquinho mais abaixo. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém, meus irmãos? E então vão estar fazendo um regalo em cima dessa mensagem aqui, né? Ver por que até Jesus teve esse momento, né? Que as pessoas queriam se retirar. Vai chegando mais um irmão aqui, o Marcos, e o irmão José. Estão chegando 2. Amém. Seja bem-vindo, então, irmão Marcos, a paz do Senhor Jesus, e o nosso irmão José Marcondes. Bem-vindo, irmão. Em nome de Jesus. Hoje, então, a nossa live aqui da quarta-feira, fazendo um regalo sobre a mensagem do Café com Cristo, né? É tempo de escolher por Cristo, né? Amém? Por mais que o discurso pareça ser duro, né? Nós temos que escolher por ele. Amém? Mas, então, convidar a Nora a fazer a oração inicial, depois vamos estar assistindo 2 louvores. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento, Senhor, te entronizar, Senhor, nesse ambiente, Senhor, nessa live, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Queremos, Senhor, que tu assumas o governo, Senhor, dos pensamentos, da vontade, das emoções, de cada um, Senhor, que vai estar assistindo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que tu possa fazer uma obra, Senhor, de restauração, Senhor, em cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Adentra, Senhor, os nossos pensamentos, a nossa vontade, as nossas emoções. Faz uma obra de cura, de restauração, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos pela tua misericórdia com as nossas vidas, Senhor, porque até aqui tu tens nos sustentado, nos fortalecido, Senhor, com a tua graça. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te convidamos, fica conosco, Senhor. Opera, Senhor, o teu querer, o teu efetuar nas nossas vidas, Senhor. Dissipa com tudo aquilo que não vem da tua natureza em nós. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor. O meu coração louva o Senhor, alegra-se em Deus, meu Salvador, pois grandes coisas me fez o Senhor. Ele é sempre misericordioso e cheio de graça. Coração louva o Senhor, alegra-se em Deus, meu Salvador,
pois grandes coisas me fez o Senhor. Ele é cheio sempre, misericordioso e cheio de graça. Para aqueles que o adoram, em todas gerações ele vence os orgulhosos e derruba os poderosos. Mas levanta os humildes conforme suas promessas, e por meio de Cristo Jesus tudo se cumpriu. Para aqueles que o adoram, em todas gerações ele vence os orgulhosos e derruba os poderosos. Mas levanta os humildes conforme suas promessas, que por meio de Cristo Jesus tudo se cumpriu, se cumpriu. Amém. Esse louvor você possa meditar, que você possa limpar o teu coração na presença do Senhor. Temos que nos livrar de toda amargura, de todo rancor. Que em nome de Jesus sejamos purificados desse mal. Que você limpe teu coração, lave as tuas mãos para comer, para cear com o Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Irai-vos e não pequeis,
Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O Senhor nos traz uma palavra que está em João capítulo 6. Vamos abrir a palavra de Deus e vamos ler o versículo 66. João capítulo 6, versículo 66. Vamos orar juntos essa palavra. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muito bem. Nós temos aqui uma experiência que Jesus teve com a igreja. E eu creio que essa mesma experiência que Jesus teve com a igreja nessa época, porque ele estava trabalhando para edificar a primeira igreja sobre a terra. Foi ele que começou toda esta obra, ele como sendo o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele também é o salvador de todas as pessoas que desejam se salvar hoje, ele também é Senhor de todos os cristãos, ele é o Rei universal, ele é o Cristo todo inclusivo, ele é tudo para nós. Quando temos Cristo, nada nos falta. Se você está com falta de alguma coisa, é porque ainda Cristo não está completo dentro de ti. Está faltando a formação dele ainda. E tem uma palavra que o apóstolo Paulo disse que ele tinha dores de parto pelos Gálatas, até que Cristo fosse formado dentro deles. Porque Cristo não estava formado dentro deles, eles estavam tendo problemas de conduta na igreja. E isso prova que todos os problemas de conduta que temos na vida cristã, os maus testemunhos que nós manifestamos, isto é devido à pequena e à má formação que o Cristo tem dentro de nós. O Cristo não está completo dentro de nós. Temos que melhorar a formação dele através da consagração, temos que buscar mais o Senhor e crescer esse Cristo que está dentro de nós. E aqui, nesta passagem, Jesus fala algo muito importante que nós temos que examinar o nosso coração para ver se não estamos repetindo esses mesmos erros de todos aqueles crentes que andavam com Jesus, que ouviram a verdade única de Deus, mas não ficaram com Deus e não andavam mais com Jesus e não ficaram na igreja. Eu creio que muitos estão assim hoje. Nesses 20 anos eu vi tanta gente chegar na igreja, que se todos que chegassem à igreja nesse período de 20 anos, só lá na cidade de Cachoeira do Sul, onde eu tenho um conhecimento melhor, nós teríamos uma igreja com 50 mil membros quase. Seria uma coisa espantosa, um fenômeno numa cidade pequena como onde eu morava. Mas infelizmente houve assim uma rotação muito grande de pessoas que chegavam até a igreja, assim como chegavam, permaneciam um período, degustavam a mensagem do Evangelho e daqui a pouco iam embora para o mundo, se afastavam para outro lugar, para outra igreja, mas não ficavam ali. Mas muitos ficaram. Então, Jesus também diz que aqui sempre alguns ficou na igreja, e foi uma bênção.
Mas esta é a obra de Deus, né? À vista disso, essas palavras, à vista disso, é muito importante nós analisarmos o que significa à vista disso. Então está falando de coisas que antecedem o versículo. O que é à vista disso? Porque Jesus resolveu pregar a verdadeira substância da nova aliança, que é a vida, né? Então foi revelado para os membros da igreja, os discípulos de Jesus, os crentes da igreja de Jesus. O Senhor teve que falar, olha, é o seguinte, a graça significa que vocês recebem meu Espírito, minha vida divina, e vocês são salvos, vocês passam a ser filhos de Deus, vocês têm vida eterna, vocês são perdoados por Deus. Isso tudo, não há nenhuma inquietação com as nossas almas quando ouvimos essas coisas. Isso até nos alegra, nos dá conforto, nos sentimos privilegiados. Mas ninguém sai da igreja porque ouve essas coisas. Isso é só benefício para nós e nós não temos que pagar nada em troca, não temos que fazer alguma coisa para pagar isso. Não, é a graça de Cristo manifestada para todos nós e que é maravilhosamente bem recebida por todos nós. Porque eu não tenho que fazer absolutamente nada pela a maravilha recebida de Deus. Então ninguém sai da igreja por causa dessas notícias. Mas há um momento na igreja que Cristo começa a revelar a verdadeira substância da economia divina, que é Cristo como cabeça de todos os membros. Ou seja, todos vocês que foram trazidos para a igreja pelo meu Pai, vocês vão viver só para mim, a partir de agora. Terminou a vida natural de vocês. Eu estou aqui sendo bem objetivo e simplista, mas na verdade é isso que Jesus prega no Evangelho do Reino. Então agora, vocês vão ter que renunciar-se completamente como homens naturais, para viverem somente para mim e fazer somente a minha vontade acontecer nos dias de cada um de vocês. Então, quando eles ouviram essa palavra, e eles não gostaram da mensagem, como muitos de hoje na igreja não gostam dessa mensagem, e além de não gostar dessa mensagem, eu odeio essa mensagem, e além de odiar essa mensagem, querem afastar, calar a boca de quem fala essa mensagem. De tão agudo, de tão agressivo que é isso para muitas pessoas. Sim, porque isso destrona completamente o eu, o ego humano. Coloca por terra todas as expectativas humanas e terrenas. Por quê? Porque Cristo é o dono do santuário, ele habita dentro de nós, não para se abrigar do sol e da chuva. Não. O Senhor habita dentro de nós, não porque ele quer ser carregado apenas. O Senhor habita no meio de nós, dentro de nós, e quer se expressar através de nós, mas com a nossa amorosa cooperação, com a nossa concordante cooperação, para que os desejos, os planos, a vontade de Cristo, a pessoa de Cristo, a personalidade de Cristo seja vista por todos no mundo natural, através da nossa condição de servo. Servo. É isso que Jesus quer. E aí, então, à vista disto, tem que negar-se, tem que renunciar-se para agradar a Deus e fluir Deus e
e servir Deus. Quando eles ouviram essa mensagem da cruz, essa palavra da cruz, eles ficaram furiosos, decepcionados, alguns, outros furiosos, outros achando que era um desaforo, né? Como tem muito crente hoje que acha um desaforo ter que negar-se para servir Jesus. Ora, mas então, como é que eu vou deixar de estudar, vou deixar de trabalhar, vou deixar de tirar minhas férias, de meus passeios, o meu lazer, os meus gostos? Né? Como é que vão ficar? Mas então, que vida é essa? Que vida é essa? Mas a vida é essa mesmo. É uma vida de ressurreição que Deus planejou para cada um que é recriado segundo o sangue de Jesus. E se você acha que o mundo que tem hoje sistematizado para te distrair de Cristo e fazer tu entrar em grande conflito, né? Porque a sedução do mundo hoje é tão grande, que são um verdadeiro desafio para os crentes se manterem na fé. Só ver o sistema do mundo hoje, saber o que tem no mundo hoje, isso deixa eles inquietíssimos. Eles não conseguem. E a palavra de Deus é clara: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque tudo o que há no mundo não é de Deus. É por isso que o Senhor implantou a igreja, o reino de Deus, dentro dos corações, com a presença do seu Cristo, está se formando e crescendo dentro de cada um de nós, à medida que nós acessamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre nos informa: eu sou servo, Jesus é rei. E você vai ler novamente a palavra e vai descobrir: Jesus é rei e eu sou servo. Outro dia inverte, mas nunca muda o discurso. Porque essa é a nossa plena redenção. Nossa liberdade em Cristo Jesus. Nossa vida eterna está em Cristo. Se você quer vida eterna, tem que ser assim. Se você quer trevas, aí tem que ser diferente. Mas se você quiser a vida eterna, tem que se renunciar para Cristo ser tua vida íntima, ser teu conteúdo. Isto é a verdade. Isto é o glorioso de Deus. Isso é a maravilha que Deus tem para cada um de nós. Isso não é coisa ruim, eu quero dizer para você. É você que se contenta com as migalhas naturais e as imundícies desse mundo que você acha maravilhoso, porque o homem natural adora imundícia mundana. Adora vício, droga, prostituição, fornicação. O homem natural adora esses prazeres tão baixos. Adora essas coisas. Porque isso é o tudo para ele. Ele gosta do poder econômico, para que ele tenha poder. E o poder traz uma série de vantagens para ele saciar as paixões da carne. Mas, na verdade, o que nós temos que fazer é renunciar à carne e ao mundo para servir Jesus Cristo. Você suporta essa doutrina? Você está de acordo em receber essa verdade? Como você reage diante dessa mensagem? Como você reage? Será que você não vai fugir de Jesus e parar de andar com Ele? Será que não? Será que muitos já não estão com o pé lá no mundo para sair pela porta dos fundos? Mas quando Jesus voltar a segunda vez, se você ficar aqui dentro e perseverar na doutrina dos apóstolos, no crescimento de vida, você será bem-aventurado, porque Deus vai te dar a grande vitória e a grande surpresa, a qual está escrita que não penetrou na mente e no coração do homem coisa tão grandiosa assim ainda. Você não tem ideia. Nem eu tenho, mas eu, por fé, eu já experimentei os momentos que eu tenho com Cristo, com o Espírito, com as suas experiências subjetivas comigo. Só isso já me fez eu me separar completamente do mundo e viver para Ele 20 anos. Agora, imagine que eu não conheço quase nada daquilo que Ele tem para mim. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.
Amém, meus irmãos. Então, saudar os que entraram depois. Irmão Marcos, seja bem-vindo, meu irmão, a paz do Senhor. Tia Marcondes e a irmã Francinete, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Aí a irmã Núbia também está aqui. Desculpa, irmã, não tinha visto ali. Deus abençoe, minha irmã. Mas hoje, então, vamos falar um pouco sobre o capítulo 6 de João, né? Que é um capítulo, eu diria até especial aqui. Mas nesse capítulo aconteceu algo estranho no final, aqui, quase no final, né? Que os discípulos ficaram escandalizados. Eles acharam que o discurso de Jesus era muito duro, né? Mas se a gente for olhar para esse capítulo, a gente vê que começou lá no início com a multiplicação de pães e peixes, né? Jesus multiplicou pão, peixe, fazia muitos milagres. Depois Jesus andou sobre o mar aqui, né? Muito bonito também. Mas aí Jesus começou a se apresentar para eles como pão da vida, né? Pão da vida. Depois aparece os judeus murmurando, que é comum, né? Amém? E ele continuou se apresentando aqui, né? Até que de repente deu um problema aqui. Não foi com os judeus em si, foi com os discípulos. Não foi com os fariseus ali, né? Que era o fariseu, era o povo religioso que geralmente tinha tido com Jesus. Os que seguiam não tinham, querido. Mas naquele momento deu um problema ali, né? Então vamos ver aqui João 6,60 primeiro, né? João 6,60, para ver o que aconteceu aqui. A gente pode colocar na tela. João 6,60. Então, aparece que os discípulos, então, se escandalizaram com Jesus. Vamos ver por que houve esse escândalo aqui, né? O que aconteceu. Ó. Então, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Né? Mas e qual foi o discurso, né? Que eles acharam duro, né? Amém? Que até ali tinha havido milagres, Jesus caminhando sobre as águas, multiplicação dos pães, peixes, Jesus fazendo curas, né? Ressuscitando mortos, paralíticos andavam, estava tudo muito bom, né? Mas de repente Jesus começou a falar então do quê? Da missão dele, né? Por que ele tinha vindo e o que ele pretendia. Na verdade, Jesus não veio simplesmente para fazer milagre, né? Aquela coisa assim, curar os doentes, tudo isso ele também fazia, mas ele veio então para quê, né? Para, primeira coisa, fazer a vontade do Pai, né? A vontade de Deus. E no meio disso tudo, o principal é edificar o reino de Deus na terra, né? E para edificar o reino de Deus na terra, ele tinha que resgatar o homem, né? Remir os pecados, restaurar o homem, né? E então, agora vamos ver por que eles acharam o discurso duro. Vamos voltar um pouquinho para trás. João 6, vamos ler aqui os 56 e os 57, né? Vamos ver aqui. Então, Jesus começou a falar sobre ele, sobre a missão dele. Então, olha o que ele falou aqui. E isso aqui para os judeus tinha um significado. Eles sabiam muito bem o que era aliança de sangue, né? Ó, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Né? Então, quando ele falou em comer a carne, beber o sangue, aqui lembra aliança. Né? Ele veio então para celebrar a nova aliança, que ia ser feita com o sangue dele. Né? Amém? E o objetivo era o quê? Então ele disse aqui no versículo 57, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Então ele se apresentou como pão da vida, né? Ele era o pão da vida. E aquele que se alimentar dele vai viver por ele. Amém? Vamos ler o 58 também, que aqui dá mais uma explicadinha sobre isso. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, o maná, né? Ele falou do maná, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então Jesus estava falando algo maravilhoso aqui. Ele falava na vida eterna, né? Ele falava na transformação, que aqueles que comessem o pão
por isso quem de mim se alimenta, por mim viverá, e o ter uma nova vida, uma nova identidade. Ele veio então como pão para resgatar o homem, para implantar o reino de Deus, primeiramente no coração do homem, né? Então essa era a pregação de Jesus. Então aqui tinha aliança, aqui tinha que eles iam viver agora não mais por eles mesmos, mas viveriam por Jesus, por Cristo. Aquilo que o irmão falou ali no vídeo, né? Eles iam viver então por Cristo. Mas isso tudo é algo maravilhoso, né? A nova vida, eternidade. Mas eles não viram com aqueles olhos. Eles estavam gostando muito dos milagres, né? Da multiplicação dos pães. Mas quando Jesus apresentou algo novo, que era muito melhor do que isso, eles não gostaram. Teve então a rejeição deles aqui. Eles acharam então que o discurso estava muito duro. E começou então a murmuração. Vamos ver agora João 6, 61. Vamos ver agora, vamos lá para o 61, que é a sequência então dos 60. Olha aqui. Então, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam, começaram então a murmurar, né? O povo começou a murmurar, reclamar a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza, né? Então vocês estão escandalizados só por isso? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava, né? Então ele falou da ressurreição. E olha que ele falou de outra coisa, 62 ali. Ele falou que ele veio do céu, né? O Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava. Ele estava se revelando aqui como Deus, né? E o versículo 63, vamos ver aqui agora então. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, ele falou no Espírito é o que vivifica, né? Espírito e carne. A carne para nada aproveita. Que Jesus falava mistérios também aqui. A carne é que representava o velho homem, natureza caída, né? Amém? E tem um outro versículo ali, outra passagem que ele falou, que dá para a gente associar com esse aqui. Vamos ver lá Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Jesus falou então no Evangelho de Mateus, ele já tinha falado isso. Então disse Jesus a seus discípulos, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, né? Quer dizer que para receber a nova vida, tinha que negar-se, né? Negue-se a si mesmo, né? Amém? Tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, essa frase aqui seria o quê? O duro discurso de Jesus, né? Tinha que se negar, quer dizer, o teu eu natural, o meu eu natural é caído. Se para mim receber a nova natureza que está no Espírito, o Espírito que dá a vida, né? Eu tenho que negar a velha natureza. Eu tenho que negar o velho homem, a natureza adâmica, né? Que eu herdei pela queda, herdei por Adão, né? Então, negue a si mesmo, tome a cruz. Isso envolve o quê? Envolve a cruz. Amém? E siga-me. Então aqui está o discurso duro aqui, né, irmão? Pode ver que estou abrindo e associando os dois, dá para ver porque que eles não estavam gostando do que Jesus estava falando. Aquilo que o irmão comentou no início, né? Por que aconteceu todo esse problema aí, né? Tinha uma falta de realidade espiritual. É comum, pela queda mesmo, entrou em nós a incredulidade. Então qual é o problema? Nós nos apegamos muito nessa dimensão. A gente se apega muito na dimensão natural, que é o mundo que está aqui. Mas a gente esquece de um detalhe, né? Que a dimensão natural é finita, ela vai terminar. Tem um momento que essa vida aqui, né? Essa dimensão termina. Mas tem uma outra dimensão. E Jesus falava na vida eterna. Aquela sim, aquela não termina. E eu digo para vocês, meus irmãos, a minha experiência que eu já tenho com o Senhor, 28 anos com o Senhor, né? O lugar mais fácil, que mais as pessoas se abrem para ouvir o Evangelho, não é uma igreja, né? Não é num templo. Eu já tive várias experiências assim,
Sabe qual é o lugar que as pessoas estão mais abertas para ouvir a palavra? Parece que elas desarmam. É num velório, meus irmãos. Amém? Eu já fiz vários cultos fúnebres e realmente é no velório, naquele momento então que as pessoas estão abertas, se desarmam para falar de Deus, né? Por que isso acontece? Porque naquele momento eles têm a realidade da morte, né? Amém? Então, por que muita gente hoje, o irmão falou que muitas pessoas passaram na igreja, eu digo que eu também batizei muitas pessoas, né? Nesse tempo todo que eu estou com o Senhor, estou com 28 anos com o Senhor. Por que as pessoas não ficam, né? Que tem esse problema aqui. Eles interpretam essa dimensão como se fosse algo eterno, como se nunca fosse terminar. Então, todos os planos, né, que eles fazem se baseiam somente na dimensão natural, né? Então, a hora que a pessoa está em face da morte, aquilo impacta ela. Vem uma realidade, né? Puxa, eu vou morrer, assim como aquele que está ali, um dia eu vou morrer, né? E aquilo então abre as pessoas para elas entenderem e se abrir para Deus, né? Amém? Então, irmão, eu digo assim que Jesus naquele momento impactou, eles se escandalizaram com a palavra de Jesus, né? Mas Jesus estava oferecendo para eles a eternidade, estava oferecendo a vida eterna, não era para eles se escandalizar, não era para eles ir embora, né? Que aconteceu coisas assim ali. Então o grande problema nosso é o quê? Falta realidade espiritual, né? Naquele momento, eles deveriam ter escolhido por Jesus. Se eles tivessem realidade espiritual, eles teriam escolhido por Jesus, né? Mas qual era o problema? Tem uma passagem que mostra qual é o problema que engana muitas pessoas. Vamos ver aqui outra passagem, é 1 João 2, 1 João capítulo 2. Os enganos, então, que o inimigo coloca nas pessoas, retirando elas de uma realidade espiritual. 1 João 2, vamos ver do 15 ao 17. O que fala aqui, ó? Amor ao mundo, amém? Ó, o que diz aqui, então? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Apego natural, né? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Misericórdia, né? Vamos ver o 16. Aqui abre muito a realidade espiritual, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, né, as coisas da carne, os desejos, as concupiscências dos olhos, tudo isso aqui o mundo fascina, né? E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. O 17, ora o mundo passa. E aqui que está o problema, né? O mundo passa, né? Quantos anos tu tem hoje? Amém? Quanto mais idade tiver, mais tu vê que como é muito passageiro esse nosso tempo aqui, né? O mundo passa, bem como a sua concupiscência, os desejos, né? Concupiscência quer dizer desejos desenfreados. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente, né? Então Jesus estava chamando aquele pessoal todo ali, ele queria restaurar aquele pessoal, ele queria levar eles para uma outra dimensão, né? Não era mais a dimensão terrena, era a dimensão eterna, né? E esse problema, então, por que teve essa rejeição naquele momento? Falta realidade espiritual. E é uma coisa importante que a gente também tem que ver até que ponto, né? Eu não tenho também esse problema. Então, meus irmãos, tem que ver até que ponto eu tenho realidade espiritual. Não quer dizer que tu não vai mais estudar, tu vai poder estudar, tu pode trabalhar, tudo isso faz parte da nossa vida. A dimensão que nós vivemos, tudo isso faz parte, né? Eu devo fazer, amém? Dificilmente Deus chama alguém para exclusividade para ele, né? Tem alguns que Deus chama, mas não é comum, né? Eu mesmo sempre, Deus, até eu me aposentar, Deus deixou de dividir. Eu tinha a igreja e tinha também o secular, né? Amém? Então, agora, o importante, então, para a gente, que a gente tem que olhar para essa passagem, é ver se né, o que ainda tem alguns enganos em mim, né? Até que ponto eu tenho a realidade espiritual. Amém? O que é realmente mais importante? Como eu disse, tá, tu pode
nós estamos no mundo, tem que viver no mundo, né? Mas o problema está eu colocar numa ordem de importância, né? O que é mais importante para mim? Amém? Mas vamos ver aqui também, vamos continuar lendo aqui, essa passagem é bem interessante. Vamos ver agora então João 6, vamos ver do 66 ao 68. Olha o que aconteceu aqui, né? Olha o que aconteceu aqui. A gente viu que lá no começo, os discípulos, né, tinham ouvido tal, tinham reclamado do discurso de Jesus, né? E estavam murmurando, estavam reclamando, né? O que aconteceu aqui agora no 66? Vamos ver aqui, João 6, 66. Ó. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, né? Aquilo que o irmão falou, realmente. Eu batizei muitas pessoas, irmãos, né? Mas boa parte, no mínimo acho que 60%, 70% foi embora. Amém? Ó, então muitos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E é aqui Jesus agora, então, falou no versículo 67. Ó. Então perguntou Jesus aos 12. Olha que ponto chegou a coisa, né? Antes falava nos discípulos, né? Os discípulos. Agora ele falou especialmente para os 12. Esses 12 ele tinha chamado um por um. Ele tinha trabalhado um por um deles, né? E ele então perguntou para eles, né? Porventura, quereis também vós outros, né? Vocês, retiraram-vos, né? Aí o Pedro salvou a pessoa aqui, né? O nosso Pedro aqui sempre o sanguíneo, no versículo 68, então ele respondeu, né? Pedro às vezes era usado para falar coisas que realmente vinham do Espírito, e outras vezes usava para falar coisas da carne, né? Dessa vez o Pedro falou coisas do Espírito. Então, ó, que ele respondeu aqui. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Então, olha a realidade aqui. Ó. Realidade espiritual. Senhor Jesus, para onde é que nós vamos? Né? É tu que tem as palavras do quê? Da vida eterna. Amém? Aqui o Pedro trouxe aquela revelação do quê? Da eternidade. Né? Nós estamos numa dimensão que termina, né? E eu digo para vocês, quanto mais idade tu tem, mais tu vê que ela passa rápido, né? Nós temos que viver essa dimensão, mas viver não esquecendo nunca de Deus, né? Amém? Mateus 6,33, que diz que é para colocar o reino e a justiça em primeiro lugar, né? Eu posso ter meu trabalho, eu ter minha vida, ter minha família, tudo isso faz parte, mas eu tenho que ver como é que eu estou estratificando isso, né? Como é que eu estou organizando a minha vida. Amém? Vamos ler a outra passagem aqui, vamos ver até o 68 aqui, né? Respondeu Simão Pedro, Senhor... Tá, vamos ver o 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, né? Então aqui ele mostrou que Jesus, né? Para onde é que nós vamos? Só tu tem as palavras de vida eterna. Ele mostrou que a revelação da eternidade. Um grande problema dos que se escandalizaram, dos que foram embora, né? Muita gente foi embora. Naquele momento Jesus chegou num ponto que ele pensou, pronto, até os 12 agora vão embora. Pensa bem, né, irmãos? Que loucura, né? Jesus teve aquele momento ali que ele disse, puxa, de repente eu vou ficar com quantos aqui, né? Amém? Então, outra coisa importante, assim, Jesus ele tinha um falar dele, né? Ele sempre falava a verdade, ele falava aquilo que o Pai mostrava, ele queria trazer algo novo para as pessoas, né? Eu vejo que muitas vezes tem gente que tem uma visão errada de Jesus, como se fosse alguém que passasse a mão, né? Aquela coisa toda, né? Não, Jesus sempre foi sincero, sempre falou a verdade, amém? Ele sempre falou a verdade. E a verdade que ele chamava todos aqueles ali, como nos chama hoje, para quê? Para nós servirmos a Ele. Amém? Então Jesus nos chama para ser servos. Será que o discurso também é pesado? Não. Mas não, eu digo que não, né? Amém? Servir Jesus, a gente está servindo a maior autoridade do universo. Amém? Então a gente vê assim como
Se tu olhar de uma forma, com realidade espiritual para as coisas, tu nunca vai se escandalizar, nunca vai querer abandonar Jesus. Pelo contrário, né? Tu vai escolher por ele. Amém? Assim como Pedro falou ali. Pedro teve aquela revelação que só tu tem as palavras de vida eterna, né? Ele naquele momento teve uma sobriedade espiritual muito grande. E deixou então essa mensagem também para nós, a gente não se escandalizar com o discurso. Amém? Porque Jesus sempre falou a verdade. Ele nunca falou palavras para agradar as pessoas, né? Ele falava sempre palavras para agradar a Deus. Amém? Essa é a realidade que a gente tem que ter de Jesus. E Jesus nos ama. Jesus é o amor, mas ele é verdade, ele é também justiça. Amém, meus irmãos? E então, compartilhando hoje então a mensagem do Café com Cristo, né? Eu vou deixar aqui um espaço agora também para mais alguém que queira compartilhar, quem quer assistir o Café com Cristo hoje de manhã, ou quem quer compartilhar algo em cima da mensagem também, né? Está aberto para vocês. Hoje temos aqui o irmão Sullivan, o irmão Lizer, Marcos, Zé Marcondes, Francinete, Sueli e a irmã Núbia. Está aberto para vocês. Quem quiser fazer algum comentário aí, está aberto para vocês. É por isso que a nossa live sempre é aberta, que é importante também os irmãos compartilhar, né? Não ficar só um falando. Nós somos um corpo, nós todos temos o Espírito, né? Tu aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tu já tem a habitação do Espírito em ti, né? É só liberar o Espírito, que eu vou edificar os irmãos também. Amém? Para a Nora falar um pouquinho, então, mas depois vamos ver se mais alguém quer compartilhar um pouco também, né? A gente teve um encontro também nesse fim de semana, né? A Nora, então. Vamos fazer, então, ler em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2. 1 Coríntios 2, 1 e 2. Então, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, aqui mostra que o apóstolo Paulo, quando ele ia pregar, ele não falava para ostentar uma linguagem bonita, ou mostrar que que tinha grande conhecimento, muita sabedoria. Ele disse assim: decidi nada saber entre vós, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Então, o que ele estava dizendo ali, né? Que ele tinha tomado uma decisão, né, de não pregar com sabedoria humana, mas pregar o evangelho da cruz, o evangelho, né, do Cristo crucificado, né, o evangelho que vem para restaurar a alma, né? Então, além da salvação do espírito, né, o evangelho do reino, ele salva a alma, né? Versículos 5 e 6, o mesmo 1 Coríntios 2. Assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, as pessoas mais maduras, não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos que se reduzem a nada. Então, aqui ele disse assim que a sabedoria, né, que ele estava, que era para nós nos apoiar, era a sabedoria de Deus, não era a sabedoria desse século, né? Versículo 7 diz assim: mas a sabedoria de Deus. Então, ali, ó, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. E quem é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus é Cristo, né? Então, o que o apóstolo Paulo pregava era Cristo para eles, né? Vamos abrir também em 2 Coríntios 4, do 4 ao 6.
Então diz assim, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Então, quem prega não está pregando ideias próprias. O apóstolo Paulo disse, olha, eu não estou pregando ideias minhas, não estou pregando a mim mesmo, estou pregando a Cristo Jesus como Senhor. Então, o Evangelho do Reino prega Jesus como cabeça do corpo, como Senhor de cada um de nós, e nós como servos, né? Então, o que muitos discípulos ali que estavam seguindo Jesus não quiseram continuar seguindo? Porque eles não queriam servir, eles não queriam ser servos, eles não queriam se negar para Cristo aparecer, né? Então, hoje nós somos chamados para ser servos de Cristo, para servir a Cristo, para edificar um reino para Cristo, né? Até os 6 ali, vamos seguir ali um pouquinho. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, hoje, a palavra quer iluminar o nosso coração. Para quê? Para que a gente conheça a glória de Deus em Cristo, né? Para que a gente tenha a revelação de quem é Deus, de quem é Cristo, né? Então, nós precisamos, né, dessa revelação, dessa iluminação. Amém? Agora vamos para Gálatas 1:10. O apóstolo Paulo pergunta, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, quando tu vai fazer algo dentro da obra de Deus, tu tem que te perguntar, quem é que eu estou querendo agradar? Eu estou querendo agradar homens ou eu estou querendo agradar Deus? Se eu estiver procurando agradar homens, eu não estou sendo servo de Cristo. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, eu tenho que cuidar muito com a motivação do meu coração. Qual é a minha motivação ao fazer alguma coisa? Eu estou querendo glória de homens? Estou querendo agradar homens? Ou estou agradando a Cristo? Sendo servo de Cristo? Então, eu preciso me fazer essa pergunta, né? Amém? Então, hoje nós somos convidados a ser servos de Cristo, a escolher por Cristo, a escolher agradar a Cristo, agradar a Deus, fazer a vontade de Cristo e de Deus, servindo a Ele, né? E para servir a Ele, eu vou ter que servir os irmãos, eu vou ter que servir as pessoas a quem Cristo, né, quer se manifestar. Amém? Amém. Alguém mais quer compartilhar? Tem uma irmã Núbia aí. Como é que tá a irmã aí? Quer compartilhar um pouquinho como é que foi o encontro lá na Bahia, irmã? A irmã estava meio ruim, ela melhorou agora, mas consegue compartilhar um pouco aí? Ai, eu estou descansando um pouco, outra hora a gente compartilha. Amém. Esse que a irmã da viagem, ficou meio ruim da viagem, né? Mas eu vou aproveitar então vamos divulgar aqui os próximos encontros. Nós tivemos encontro na Bahia, né? Que foi agora nesse último fim de semana. O próximo encontro agora vai ser, tem na aba dos encontros, no aplicativo Pão de Ajudar, né? Do celular. Próximo encontro em Cruz Alta, vai ser em Juí no dia 4 de outubro, né? 4 de outubro, encontro então em Ijuí, vai ter então o culto de recepção no dia 3, depois nós temos o encontro internacional, acho que é o primeiro da igreja, vai ser a microrregião 13, né? Lá em Portugal, né? Então vai ser dia 12 de outubro, esse encontro, vai ser um domingo, hoje eu estava olhando, vai ficar no domingo, em Lisboa, né? Em Portugal.
encontro, então, dia 12 de outubro, né? O primeiro encontro internacional da Igreja do Senhor Jesus. E depois nós vamos ter um encontro também lá em São Paulo. Vai ser no dia 18 de outubro. 18 de outubro, encontro em São Paulo, que vai ser do 18 de outubro. Então, tem o culto de recepção no dia 17, né? Sexta-feira. Amém. Vamos ver mais um aqui, para a gente só colocar um pouco. Aí, 25 de outubro, microrregião 4, Florianópolis, tá? 25 de outubro. Também tendo o culto de recepção no dia 24. Então, os encontros da Igreja do Senhor Jesus, sempre que tu quiser encontrar esses encontros, tem na aba Encontros do nosso aplicativo Pão de Judá. Amém? Mas então, lembrar para vocês também, tu que assistiu essa mensagem, assistiu esse vídeo, gostou da mensagem, não é inscrito no canal ainda? Inscreve no canal, pode nos ajudar com a tua inscrição, né? É importante a inscrição, o curtir, gostou da mensagem, curte a mensagem, curtir, o teu comentário também, o comentar, compartilhar, curtir, comentar, compartilhar. Isso ajuda o canal, né, se torna mais significativo para o YouTube, e a mensagem, então, vai ser divulgada para mais pessoas. E esse é o objetivo, então, do nosso canal, né, que é a pregação do Evangelho do Reino, né? Amém? E então, se tu não é inscrito, colabora com a gente, então, te inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando. Amém, meus irmãos? Então, acho que era o que o senhor tinha para hoje, então eu pedi para a Nora fazer a oração final, agradecendo ao Senhor, né? E finalizando a nossa live de hoje, lembrando que amanhã nós temos, então, a live de quinta-feira, às 19 horas. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos achegamos a Ti nesse momento, Senhor. Clamamos, ó Senhor, que Tu possa estar alcançando cada um, Senhor, que assistiu essa live, todos aqueles que ainda vão assistir, Senhor, em nome de Jesus. Que essas palavras, Senhor, que foram liberadas, Senhor, essas passagens, Senhor, esses louvores, Senhor, possam fazer uma obra de cura, de restauração nas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que cada um que assistir, Senhor, não saia dessa live como entrou, Senhor, mas saia, Senhor, restaurado, Senhor, saia, Senhor, edificado, fortalecido em Ti, na Tua força, no Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que Tu possa estar operando, Senhor. Que Tu possa estar adentrando a mente, o coração de cada um, Senhor. Limpando, lavando com a água pura e limpa da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Edifica cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Clamamos, Senhor, que Tu venha estar operando nessas vidas, Senhor. Que Tu venha, Senhor Jesus, estar trazendo, Senhor Jesus, paz, edificação, Senhor. Que cada um que entrar nessa live, Senhor, possa sair transformado, Senhor. Possa sair edificado, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor. Fortalece cada um com a Tua força, com o Teu poder. Que todos possam sentir o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça adentrando a mente e o coração de cada um, Senhor. Que ouvir essa mensagem, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Clamamos, fica conosco, Senhor. Que Tu possa, Senhor, guardar a vida de cada um, Senhor. Guarda a vida e o lar de cada um. Te louvamos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Então, irmão Sullivan, Deus abençoe, irmão. Irmão Eliezer, que está aqui com a gente hoje a primeira vez, eu acho, né, irmão? Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Irmão Marcos. Zé Marcondes, amém. Deus abençoe, irmão. Irmão Marcos também. A irmã Francinete, Deus abençoe, minha irmã. A irmã Sueli, que possa continuar participando com a gente. A irmã Núbia, Deus abençoe, minha irmã. Muita saúde para a irmã também. Anda meio ruimzinha, né? Retornamos amanhã, então, às 19 horas. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.